Olá, pessoal. Aqui é Nazi Medeiros, uma das apresentadoras do programa Gotas de Felicidade. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui. Eu sempre digo, toda vez que eu venho falar com vocês, eu fico assim ansiosa e fico muito alegre e feliz por estar trazendo sempre coisas interessantes, comentários. E dessa vez nós vamos falar de um assunto que é importante, porque envolve a família, envolve a escola, envolve a sociedade como um todo. Nós vamos falar da dislexia. Eu não sei se todos sabem o que é dislexia, mas é isso que nós vamos falar aqui no nosso programa. Com toda a leveza, com toda a simplicidade, nós vamos falar sobre a dislexia em 2 tópicos. A primeira parte e a segunda. A primeira parte nós vamos fazer um comentário sobre um filme. Nós vamos convidar o nosso querido Matheus, que vai falar sobre o filme Como Estrelas na Terra. Ele vai comentar esse filme que trata sobre o assunto. E a segunda parte do programa, nós vamos estar com a nossa querida colaboradora, Mônica, que vai falar na prática sobre a dislexia, porque ela viveu isso na família dela. E ela, com toda simplicidade, com toda abertura de mão, sei lá, ela vem aqui falar com a gente sobre isso, que às vezes as pessoas não gostam de falar, mas ela entende que ela vai ajudar muita gente. Então, nós vamos aqui, em primeira mão, nós vamos ter um jovem aqui no programa, que é o Matheus Santana Bastos, que é um jovem que vem comentar um filme que trata da dislexia. Mas antes, Matheus, eu quero que você diga para os nossos espectadores, quem é Matheus? O que é que Matheus gosta? O que é que Matheus faz? Oi, meu nome é Matheus. Eu quando estou em casa, eu gosto de ler. Eu praticamente gosto de ler qualquer tipo de coisa, mas principalmente gosto de ler muito fantasia. Que eu gosto de mexer na imaginação, me sinto muito bem fazendo isso. E também gosto da minha família, amo muito a minha família e sem a família não seria nada. E eu estudo psicologia, estou no 2º semestre e estou gostando muito, principalmente dessa área, que é muito interessante para a gente conhecer literalmente todas as pessoas que estão ao nosso redor de uma forma completamente diferente. Além disso, o que é que você gosta de fazer? Eu sei que você gosta de cinema. Gosto. E qual é o tipo de filme que você gosta? Eu gosto de um filme que eu vejo e eu tenho que... Aí depois que eu vejo esse filme eu gosto de ficar pensando, imaginando, ficar decifrando o que o filme quer falar. É isso? É isso. E sei também que você gosta de ler muito sobre filosofia. Não é verdade? É verdade. Eu também gosto, viu? Nós somos companheiros aí. Aliás, assistir filmes, que eu adoro assistir filmes, e adoro também ler sobre os filósofos. São coisas assim que fazem parte de mim, né? Por que você escolheu fazer psicologia? Porque foi principalmente uma decisão levada pelo cinema. Eu assistindo os filmes, aí eu percebia os personagens que eu mais gostava eram aqueles que eram mais complexos, eram aqueles que tinham segredo. Por que essa pessoa fez isso? Por que isso está acontecendo? Por que ele levou ele a pensar desse jeito? Aí eu comecei a pesquisar, antes mesmo de entrar na faculdade. No colégio eu já ficava procurando análise de filme para assistir, para ler. Aí eu gostei muito. Você gosta? Gosto. Mas qual assim, além você, pelo que eu entendi, você gosta de filmes assim que coloquem você para pensar, mas você deve gostar também de aventura, né?
principalmente para me entreter. Ah. Se tiver os dois, aí o filme é ótimo para mim. Para você. É ótimo. E por que você escolheu comentar quando eu perguntei a você, Matheus, eu sei que você gosta de cinema e tal, que tal você se apresentar no programa? E você aceitou assim imediatamente e eu achei isso bacana. O primeiro jovem que está se apresentando no nosso programa. E por que você escolheu esse filme? Como Estrelas na Terra, que é o filme que você vai falar sobre ele. Eu assisti esse filme, foi na faculdade, foi a professora que passou, mas respondendo a sua pergunta, foi um filme que me entreteu do início ao fim. E não só foi um filme que eu tive um sentimento assim, apenas de felicidade, mas também de tristeza, mas é uma tristeza que me fez refletir muito sobre uma história muito tocante de um menino que passava por muita dificuldade, mas por um olhar bem atento, um olhar sentimental para o aluno e não um olhar técnico, ele conseguiu literalmente mudar a vida desse menino e não abandoná-lo. Porque o caminho desse garoto, se não fosse esse professor, ia ser muito difícil. Muito difícil. E você acha que esse filme trata justamente do tema que nós vamos falar? Aliás, o filme trata sobre isso e nós vamos falar sobre esse assunto, a dislexia. Inclusive, eu devia ter dito no início da nossa entrevista, mas vou falar agora, nós vamos dividir esse tema em 2 programas. Por quê? Porque o primeiro você vai falar sobre comentar o filme, que trata da dislexia. E no segundo momento, nós vamos ter aqui com a pessoa que vivenciou e vivencia isso na prática. E como as experiências são muito enriquecedoras, não ia dar para em um programa só, que em média dura 20 minutos, a gente falar sobre isso. Então, nós preferimos dividir em 2 partes. A primeira parte você vai comentar sobre o filme e a segunda parte a Mônica vai falar na prática a vivência dela que ela tem com a dislexia, inclusive para ajudar as famílias, os pais, a escola, a sociedade, porque hoje, se hoje alguém não conhece, não sabe o que é a dislexia, imagine antigamente. Era mais difícil ainda. Eu acho que hoje as pessoas até conhecem muito. E quem não conhece vai passar a conhecer. Agora que nós vamos falar no programa, é uma coisa que pode ser corrigida com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, que você vai falar no decorrer dessa nossa entrevista, como aconteceu isso com o garoto, não é? E por isso é que você está aqui, para explicar isso para essas pessoas. Porque as famílias às vezes não gostam de comentar e ficam com receio e não sabem do que se trata e acham que a criança é burra, que a criança está com preguiça, que a criança é muito traquina, mas isso tudo é uma fuga por conta da doença, né? Então, Matheus, você acha que este filme trouxe alguma coisa de positivo para a sociedade? Sim, trouxe, porque através de um filme, assim, que não é uma aula, mas esse filme no decorrer do filme ele vai ensinando pra gente o que é a dislexia e que não é nenhum bicho de 7 cabeças e que esse filme ensina pra gente sobre a dislexia, que a gente precisa tratar os outros sempre com um olhar de acolhimento, que isso é muito importante. Exatamente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre, tipo assim, um resumo bem rápido do filme, para a gente chegar no ponto, porque quando eu comecei a assistir o filme, eu fiquei impaciente, meu Deus, ninguém percebeu a essa altura do campeonato que essa criança tem um problema. Isso me incomodou. Então eu queria que você falasse rapidamente do que trata o filme, como é que acontece o filme, para depois a gente partir para como ele foi tratado, o tratamento que ele recebeu e que ele terminou se inserindo na sociedade e fazendo as coisas que ele gostava de fazer, com maestria, por exemplo, com uma pintura, né? Então a palavra é sua. Pronto, deixa eu falar agora.
Muito bem, esse filme trata a história de um menino, um garotinho indiano, esse filme se passa na Índia, de 8 anos, que desde o início do filme você já percebe que o foco dele de atenção é outra coisa. Ele não é muito focado em estudar, em fazer as tarefas do dia a dia, mas ele gosta de ver as pessoas na rua, gosta de ver uma pintura, a água, tem os peixes também tudo que é fora do comum esse menino gosta, só que praticamente quase o filme inteiro todo ele é repreendido por apresentar esse tipo de comportamento, principalmente pela escola e pela família. O pai dele é muito rígido, é muito severo por não aceitar essa diferença do filho, mas que no final ele vai perceber que isso é uma dádiva na vida dele, que ele foi privilegiado por ter um filho desse. Aí, no meio do filme, aparece um professor substituto e esse professor, ele começa a notar um toque diferente desse menino, que ele tem uma característica quase de gênio sobre a pintura dele, porque com 8 anos de idade ele fazia coisas que praticamente nenhum menino de 8 anos faz. Aí ele começa a ajudar esse menino e eles se tornam amigos no final. É uma história muito cativante, é muito tocante. Então você aí já está dizendo a importância do professor na vida do Ishan, né? Exato. Porque ele ele tinha um comportamento estranho, como você diz, ele gostava de tudo menos estudar. Então ele sempre se atrasava, ele era o último a chegar no ônibus, ele não tinha rendimento nenhum na escola, ele brigava com os colegas a ponto de o pai, para castigá-lo, colocá-lo no colégio interno. E foi a sorte dele, ele ter ido para esse colégio. Ele caiu numa depressão, esse menino trabalha muito bem, você tem que ter até um controle emocional para assistir o filme, porque ele mostra uma depressão, ele é tão solitário, tão sozinho, que é como se você estivesse sentindo aquele sentimento da criança, ele consegue passar isso para você, porque ele está longe da mãe, que é uma pessoa cativante para ele, mas que não consegue fazer muita coisa por ele mesmo, porque que não sabe qual é o problema dele. Mas ele sente muita falta da mãe, do irmão que ele amava. Então ele chega nessa escola e ele entra numa depressão. A sorte dele é que ele conhece esse professor, que é um professor que vai substituir um outro professor. Ele é um professor de artes. E começa a notar a estranheza de Ishan. E vai até a casa da família e quando olha o que ele escreve, os livros dele, as escritas, ele não tem dúvida que a criança tem dislexia. E aí fala com o pai e o pai não aceita. Mas quando ele vê adiante que a mãe mostra os desenhos dele, ele fica assim encantado. Ele diz como que essa criança com esse problema de comunicação, porque a dislexia não é nada mais, nada menos do que um transtorno na linguagem, que pode ser na linguagem escrita, pode ser na linguagem falada, pode ser na compreensão de textos. Ela pode vir juntas ou pode vir isoladamente. Então a criança tem essa dificuldade, vamos dizer, ela vai ler, ele não sabia ler, porque ele pegava o livro para ler e ele trocava, ele dizia: as letras estão dançando, e o professor achava que ele estava brincando, que ele estava pagodeando, quando na realidade era isso que ele via mesmo, as letras dançando. Então, aos poucos, o professor vai cativando essa criança, com muito amor, com muito carinho, fala com o diretor da escola, porque ele também já vai ser transferido para uma outra escola, porque os professores todo dia reclamam dele, falam que ele não participa, as notas são baixíssimas. Então o professor pede para o diretor ter paciência, que ele vai ensinar o aluno a se comportar. E aí o diretor permite e ele dedica, quer dizer, é uma dedicação do professor. O professor ali, ele foi solidário, ele foi amigo. Muito. Ele teve amor, carinho e dedicação com aquela criança.
e despendeu parte do tempo dele para ensinar aquela criança, e a criança aprendeu a ler, aprendeu a escrever. Começou a ser feliz. E começou a ser feliz. Começou a participar, né, das atividades da escola. E a voltar a pintar. A voltar a pintar, que ele não tinha nem mais pintar, ele queria pintar. E fez uma pintura lindíssima, ganhou um campeonato que foi feito na escola pelo professor de artes. Então isso assim é maravilhoso. Eu acho que nós indicamos, né, Matheus, esse filme para as pessoas assistirem. E principalmente as pessoas que têm crianças, né, com esse problema de dislexia, que é uma coisa que pode ser corrigida, que é corrigida. Só depende da pessoa ter muita paciência e muito amor. Para concluir esse nosso bate-papo, eu queria que você dissesse, Matheus, aliás, eu vou lhe fazer 2 perguntas. Por que você acha que o filme tem esse nome, Como Estrelas na Terra? Muito bem. Como Estrelas na Terra, eu diria que estrela é algo valioso que brilha e que ilumina. Então, essas pessoas vêm para mudar toda a nossa vida, porque esse tipo de... E agora... Criança especial, é uma criança especial que vem para a nossa vida para que a gente mude muitas vezes o nosso comportamento, né? Mude as nossas atitudes, que a gente enxergue o outro de uma maneira mais solidária, mais amiga, mais parceira, mais compreensiva, não é? Então, eu concordo com você. Inicialmente eu tive um pensamento, mas depois eu acho que você está certo. Como Estrelas na Terra, são os anjos. Pessoas especiais que são os anjos, né, que vêm para que a gente que faça a diferença na nossa vida. Quase todas as pessoas que têm crianças assim especiais, elas mudam o comportamento. Muitas vezes elas são egoístas. Tem um apresentador de televisão conhecidíssimo, ele tem uma criança especial e ele disse que essa criança veio para mudar a vida dele. Tem um jogador de futebol também que tem uma criança especial, né? Romário. Então, Matheus, eu queria que você diga para as pessoas jovens, para as pessoas que estão nos assistindo, os nossos colaboradores, os nossos incentivadores. Eu tenho muito incentivador. As pessoas às vezes lê na banca de revista alguma coisa que fala sobre felicidade e manda para mim. Eu fico muito feliz. Muito feliz porque as pessoas gostam do programa, participam. Então eu quero que você diga para as pessoas qual é a mensagem que você dá para esses jovens que estão nos assistindo, para as pessoas. O que é que você diz para elas? O que, principalmente de tudo, acho que vai em acreditar em Deus. Eu acho que é a coisa que a gente não pode viver sem. A gente não pode perder a fé, senão a gente não vai para lugar nenhum. E também, em relação ao estudo, não só estudar, mas sempre ter interesse em aprender. Não desistir, não. Que essa que é a válvula, esse que é o combustível da pessoa. É demonstrar interesse. Olha, eu gostei muito do filme. Acho que todos devem assistir. Gostei muito da animação. Eu nunca assisti um filme tão longo, que demora tanto com a animação, para começar propriamente dito o filme. E esse filme é assim. Gostei muito da trilha sonora. Recomendo. E quero dizer para vocês, meus prezados. Está na Netflix o filme. Está na Netflix. Podem assistir que está na Netflix. E quero dizer para vocês, meus prezados ouvintes, amigos, colaboradores, incentivadores, que todo mundo tem problema. Às vezes o mais, às vezes o menos. Mas todo mundo tem. E às vezes a gente acha que só a gente que tem. Então a gente deve repartir esses nossos problemas para que eles se tornem até mais leves e a gente possa resolvê-los. E quero dizer para vocês também o seguinte, que tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte: Deus não dá o fardo maior do que podemos suportar. Este versículo está em Mateus 11, 28, 30. Então é como se nós entendêssemos, é como se ele quisesse dizer, ele manda as pessoas certas para cá, para cuidar, para amar,
para se dedicar a essas pessoas especiais. Tem também uma música que ela é muito bacana, é de nosso cantor e compositor brasileiro, Adoniran Barbosa. Ele fala da música Saudosa Maloca. E nessa música ele passa por muita dificuldade e ele diz o seguinte: Deus dá o frio conforme o cobertor. E essa música ele quer dizer o seguinte: ele estava voltando com um amigo para a casa onde eles moravam, que já era uma casa emprestada, e quando eles chegaram lá, a casa estava sendo derrubada. E aí o amigo queria inclusive brigar e tal, ele disse: não, vamos embora, a gente arranja um outro local para morar. Então, mais uma vez, reforçando que a gente tem condição de evoluir, tem condição de resolver os problemas da melhor forma possível. E o nosso fardo, eu diria assim, o nosso problema, no caso, inclusive, da dislexia, é um problema totalmente que a gente pode corrigir, consertar, que a gente pode resolver. Então, Matheus, eu agradeço em nome do Gotas de Felicidade. Nós agradecemos a sua presença e esperamos que você seja o início e que esse momento também seja o início de muitos outros que poderão vir. Eu espero que você seja um colaborador frequente do nosso programa, certo? Então, Matheus, estamos chegando ao fim da nossa entrevista, que foi maravilhosa. O Gotas de Felicidade agradece o tempo que você despendeu para ler sobre o assunto, para vir aqui falar, e foi muito bacana. E espero que você venha outras vezes falar de outros filmes, e como também que abra o espaço, abra o caminho para que outros jovens queiram vir ao Gotas de Felicidade, falar, dar o seu depoimento, fazer o seu comentário. Enfim, o espaço está aberto. Quero agradecer em nome do Gotas de Felicidade e lhe dar esse brinde. Esse brinde não é nada mais, nada menos que essa garrafinha do Gotas de Felicidade. Todo mundo que participa, a gente oferece esse brinde como reconhecimento, com muito amor e carinho. Quero dizer aos nossos queridos colaboradores, espectadores, incentivadores, nossos queridos amigos, seguidores, que compartilhem o nosso vídeo. O nosso programa, como eu digo sempre, só tem razão de ser porque vocês existem. Então vocês cliquem no gostei, se inscrevam no programa, entrem na plataforma do YouTube, se inscrevam no Gotas de Felicidade e acionem o sininho, porque toda vez que vocês acionarem o sininho, vocês serão notificados dos novos programas que foram gravados para vocês assistirem. Um beijo a todos, qualquer dúvida estamos à disposição, compartilhem, deem a sua opinião no programa Gotas de Felicidade. Um beijo para vocês. Tchau.